Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. Vocês estavam esperando o Papa. Como ele não veio, vocês vão ter que tolerar o sacristão. Mas, logicamente que nós estamos aqui para trazer mais um recadinho da doutrina, do Evangelho para a nossa reflexão. Eu venho de uma família relativamente grande, porque meu pai desencarnou muito cedo, com 42 anos, e eu tinha 1 ano de idade à época. E a minha mãe ficou viúva com 5 filhos, 2 mulheres e 3 homens. E de lá para cá, através do casamento, dos filhos que chegaram, a nossa família é composta hoje de cerca de 50 pessoas. Então, por conta de um sobrinho, pouco mais lúcido, ele sugeriu que nós fizéssemos uma reunião de família anual. E foi muito bem aceita a ideia, de tal forma que nós já fizemos 4 reuniões, e com a proposta, sempre no segundo final de semana de julho, fazermos a 5ª reunião. E talvez você esteja perguntando, meu Deus, o que tem a ver com a sua família, com a palestra? Não, é apenas um convite que eu vou fazer para vocês reunirem em família uma vez por ano. Eu acho muito legal. O Gibson Monteiro, que é um terapeuta de família, disse assim, a pessoa que não sabe valorizar a essência da família não compreende o valor da sua própria vida. Então, a família é fundamental, é essencial em nossas vidas. Sem ela, nós não somos quase nada. Então, nós temos que valorizar. E o Rich Simonetti, que viria aqui hoje, ele diz que a família é o cadinho da reparação, não é? Cadinho é aquele recipiente que a gente coloca o ouro e o submete a 2000 graus para derreter o ouro e dar um novo formato à peça que nós desejamos. Então, é dentro da família que nós vamos queimar as nossas impurezas, né? E vamos nos transformar em algo muito melhor. Então, a família é fundamental. E com esta ideia, eu conversava com a minha instrumentadora, que eu amo de paixão, trabalha comigo há mais de 20 anos e todo dia nós estamos juntos, é uma pessoa que eu quero muito bem, por gratidão até. E eu falava com ela da nossa reunião, e ela disse, doutor, mas nós já fizemos até uma reunião igual a essa. Eu falei, que legal. E quantas reuniões vocês já fizeram? Não, uma só, doutor, a primeira e a última. Eu falei, por quê? Porque, doutor, deu tanta briga que nunca mais quiseram reunir. Aí eu falei assim, mas aí que está o detalhe, a reunião, ela se presta para a gente ver as crianças que estão nascendo, não é? Às vezes um familiar fica anos sem ver o outro. Ver a criança que nasceu, não é? Saber que os outros mais velhos ainda estão vivos, né? É o meu caso, né? Trocar ideias, bater papo. E até acertar essas arestas, porque a primeira reunião dá briga, a segunda dá discussão, a terceira, cara feia. Na 4ª já tem o perdão do abraço. Da 5ª para frente vai ter o perdão do amor, que é diferente. Porque muita gente perdoa assim, eu perdoei sim, abracei, cumprimentei, mas lá dentro, perdão não aconteceu. E a gente vai reunindo e vai percebendo que nós vamos nos harmonizando dentro desse espírito familiar. E as nossas grandes diferenças estão dentro da família. E é onde nós devemos nos trabalhar. Não quero nem ver essa criatura, porque quer dizer, a pessoa quer ver o parente longe, né? Para não brigar, para não ter problema. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que estar sempre junto. E os mais velhos, um pouco mais de cabeça, de sensibilidade, vai trabalhando os mais novos, para que eles terminem com essa animosidade. E comece a
trazer os que estão ainda distantes para o grupo, para no final estar uma família harmonizada, para nós, na próxima encarnação, ficar mais fácil, né? Não é? Reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma, sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. Nunca mais eu quero reencarnar com essa criatura. Pois então, vai reencarnar exatamente com aquela criatura. Para afinizar na lei do amor, porque o amor é universal. E a família, essa parentela corporal, é para uma existência. Para outra, talvez já entre um outro grupo, para outro grupo, e assim nós vamos transformando essa parentela corporal em parentela universal, porque nós somos todos irmãos. Bom, espero que vocês entrem em contato com a família e já agende um determinado dia. O nosso é o segundo final de semana de julho. Então, vocês agendem um dia e comecem a fazer reunião em família, porque é muito gratificante. A gente vê aquela meninadinha brincando uns com os outros. Tem primo que não conhece nem o outro. É verdade ou não é? Tem primo que não conhece outro primo. Meu Deus, mas como? Então, conhecer outro primo, conhecer o tio, o avô e assim por diante, não é? Porque uns vão embora nem voltam. E esse dia é um dia que a gente combina. Não, esse dia é todo mundo junto, então é muito legal. É muito gratificante, vale a pena, por isso que eu trouxe essa colocação inicial. E numa dessas conversas ali, porque nós reunimos sexta, sábado e domingo, foram 3 dias. Né? Porque de repente lavar a roupa precisa ter muitos dias, num dia só não limpa, né? Então a gente tem que estar junto, conversando, batendo papo. E um sobrinho chegou para mim e falou assim: tio, qual a situação mais difícil que você enfrentou na vida? Eu falei, meu Deus, tantas. Mas também não fui muito longe não. Eu falei assim, ó, eu já enfrentei tantas situações difíceis e as superei à minha maneira, tanto é que eu estou aqui. Mas tem uma que eu bato de frente com ela e é muito difícil. Tio, qual é? Eu falei assim, a minha transformação moral. Porque como é difícil a gente mudar. Eu praticamente continuo sendo aquele menino, com as mesmas ideias, com os mesmos anseios, com as mesmas buscas. Não mudei muito. É muito difícil a gente mudar. Parece fácil, mas não é. Tanto é que Jesus estava reunido com os discípulos dele, e eles lá, por entrelinhas, começaram a diversificar da proposta de Jesus. E Jesus calou, silenciou. Até que o João retomou a conversa e perguntou, Senhor, o que é mais difícil? A pergunta que meu sobrinho fez para mim, tio, qual a sua maior dificuldade que você já enfrentou? Eu falei, meu filho, a minha transformação. Eu lembro do Paulo de Tarso, eu trago um espinho na carne. Infeliz homem que sou, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. E eu estou mais nessa de Paulo. Estou com um espinho na carne, para não dizer uma pedrinha no sapato, não é? De me mudar, de me transformar, para deixar de ser aquele homem velho, deixando cair as escamas, como diz o Paulo de Tarso, transformando um homem novo, com outra proposta, com outra vivência, com outro comportamento. Porque aquele provou que não deu certo. Tanto é que nós somos um poço de sofrimento, de dificuldades, de limitações por conta da nossa indiferença, da nossa acomodação, diante da necessidade da nossa reformulação interior. Aí Jesus aproveitou ali a pergunta do Paulo e disse assim, ó, acabamos de ver aqui nos lamúrios de vocês, nas contraditas. E acrescentou, o que é mais difícil, João, é ajudar em silêncio, dar sem pedir, entender sem reclamar e amar sem críticas. E eu fiquei pensando nessas colocações de Jesus para os discípulos, né? Ajudar em silêncio.
Não é aquela história de não saiba a mão esquerda o que fez a direita. Não, mesmo porque o Paulo disse que a gente tem que mostrar o que a gente faz para os outros. Ele disse, mostrai as vossas obras para dignificar o trabalho de caridade, de amor. Então a gente tem que mostrar sim o que está fazendo. Não com aquela arrogância de soberba, de mostrar o que eu estou fazendo. Isso não. Aí nós estamos querendo vangloriarmos-nos daquilo que nós estamos fazendo. Isso não, é outra coisa. Você já botou a camisa todo dia? Homens, sabe quantos botões tem na camisa? Não, lógico que vocês não contaram. Vocês penteiam o cabelo todo dia? Nossa, se não penteassem, levantar de manhã com aquele cabelo maluquinho, né? Fica muito feio. Vocês contaram quantos dentinhos tem no pente? Não. Vocês têm escada dentro de casa? Já subiram a escada, contaram quantos degraus? Também não. Então a gente tem que fazer exatamente isso. Fazer o bem sem ficar contando quantos bens fez, não é? Fizemos o bem, ótimo. Agora não é, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, deixa para lá. Torne isso assim uma coisa legal. Porque se não abotoar a camisa, fica muito feio a gente ficar de camisa aberta, não fica? Fica esquisito. Levantar de manhã e não pentear o cabelo, também é complicado. Se não subir escada, não chega lá. Então a mesma coisa é fazer o bem. Quem não faz o bem, fica com a camisa aberta, é meio complicado. Cabelo em desalinho. Para nós termos o nosso espírito bonito, legal, nós temos que fazer o bem. Essa é a proposta de Jesus. E ajudar em silêncio. Porque a gente sempre arruma uma desculpinha para não ajudar. E o Emmanuel coloca, a caridade comentada chega atrasada. Não vou ajudar. Aliás, quem tem que ajudar é o Estado. É o município. Eles que têm que cuidar da pobreza, não eu. Ajuda o outro a ajudar. Aquele vagabundo, você acha? Ficar alimentando vagabundice? Nem pense. Um dia minha filha falou, pai, você está ajudando um bandido, pai? Ele já matou pessoa, teve preso. Eu falei, e daí? O problema é dele. A ajuda que eu estou dando é minha. Agora, o que ele fez ou deixou de fazer, o problema é dele. Ela já estava comentando, fazer o bem para aquela criatura que merece. E eu levei uma lição tão grande uma vez, que eu quis ajudar uma pessoa e pedi um amigo para arrumar um emprego. E por 2 vezes o amigo arrumou e a pessoa não foi. E eu fui até ao meu amigo para pedir desculpas e agradecer, e disse para ele, olha, fulano, a gente tem que ajudar quem quer, porque quem não quer não adianta. Aí ele virou para mim e falou, não, você está errado. Eu falei, não, você não entendeu o que eu falei. A gente tem que ajudar quem quer, porque quem não quer não adianta. Eu falei, Guinaldo, você está errado. Eu falei, mas como? Aí, Guinaldo, a gente tem que ajudar quem não quer, porque quem quer não precisa de ajuda. E aquilo foi uma lição tão grande para mim. Isso eu tenho aí cerca de uns 20 anos. Mudou minha cabeça. Mudou minha cabeça. A maior doença que existe é a preguiça, a indiferença ao trabalho. E tem pessoas que não gostam de trabalhar. E nós devemos ajudar. Exatamente essas pessoas. Porque as outras, como ele disse, não precisa de ajuda. A pessoa vai e logo ela se arruma, se ajeita, um empurrãozinho e deslancha. Mas aquele que não vai, a gente tem que ajudar. Fazer o bem sem olhar a quem. É um ditado popular, vamos fazer o bem. Agora tem gente que comenta. Que adianta ajudar, não vou resolver o problema dele? Olha, mais uma desculpa. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Mais uma desculpa para não ajudar. Olha o dar sem, vamos dizer assim, o ajudar em silêncio. A pessoa, além de não ajudar, já está comentando. Ajude, fica calado, faça o que você tem que fazer. O outro problema é do outro. Mas vamos ajudar, fazer alguma coisa. Agora, ser indiferente à problemática dos outros é complicado. Eu acho que a única maneira da gente demonstrar que ama a Deus é fazer o bem para os filhos dele. Eu amo Deus. O que você tem feito? Nada. Então fica meio complicado.
Quando a gente ama Deus e vê que o filho dele está precisando, vamos fazer alguma coisa por ele. Mesmo porque tudo que nós temos é dádiva divina. Tudo é dádiva divina, com a nossa aquisição de algumas particularidades. Mas é porque Deus nos propiciou, nos deu condições. A própria família que nós temos é uma dádiva divina, que nos dá orientação, que nos dá respaldo para a gente ser alguma coisa na vida. Agora, não fazer nada significa ser indiferente a Deus. E nós temos que fazer alguma coisa. Senão nós não vamos ter a nossa transformação. O Cristo disse, o mais difícil é exatamente isso, ajudar em silêncio. A gente fala e não faz nada. E eu vou acrescentar uma coisa. Quero crer que a nossa mudança começa pelo despertamento. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Eu falei aqui outrora sobre o sucesso. Sucesso são 3 coisas. É nós idealizarmos, nos organizarmos e realizarmos. Senão não vamos ter sucesso. Então, quando a gente conhece o assunto, se organiza e faz, nós temos sucesso. Senão, fica apenas na proposta. E a nossa transformação interior, para valer, só vai acontecer o dia que nós trabalharmos no bem. Ajudar o outro, ajudar. Eu chamo de cheirar Jesus, né? A gente começa a cheirar Jesus, fazendo o bem. Agora, não fazer nada. O Kardec fez uma colocação muito complicada na minha cabeça. Ele dividiu os espíritas em 3 bloquinhos. O primeiro, ele chamou de teóricos. É a criatura que estuda, sabe tudo e não faz nada. É a mesma coisa de eu pegar o diploma e botar na parede. Sou médico, não trabalho mais nunca. Não vou ser médico nunca. Estou formado em medicina, mas o trabalho é que me vai fazer experiente e me transformar no aprendizado. Então, não adianta teoria, nós temos que colocar em prática. Então, vamos estudar, vamos entender? Lógico, espíritas, amai-vos, mas instruí-vos, disse o Cristo. Então, nós temos que fazer o bem. Sair do anonimato, sair do ostracismo, sair da indiferença, sair da comodidade e fazer alguma coisa. Senão, vai ficar na superfluidade, ou seja, na superficialidade do espírita teórico. E ele chamou o outro de duvidoso. Duvidoso. Para não chamar de mentiroso, né? Kardec foi até muito complacente. Espírito duvidoso, aquele que duvida de tudo, né? Mas não é bem assim, coisa e tal. Sempre arrumando uma disposição em contrária para não se mudar, não se transformar e coisa e tal. O casamento é difícil? Mas não sou obrigado a aguentar essa criatura. Sim. Na outra encarnação eu volto com ela de novo. Isso é um espírito duvidoso, é aquela criatura que está arrumando uma desculpa para dizer exatamente o contrário daquilo que ele sabe que é verdade. Então, um dos grandes entraves para a nossa transformação é a falta de fé, essa convicção, essa certeza que a gente tem que ter. Nós já sabemos que é assim? Sabemos, então vamos fazer a coisa funcionar, porque senão vai continuar no repeteco. E mais uma encarnação que a gente poderia crescer muito e não cresce nada. Bom para nós, se a gente crescer bastante. Ruim para nós, se nós não crescermos nada. E ele chama de espíritas duvidosos, que está sempre duvidando, arrumando uma desculpa para não abraçar realmente a causa. E levar adiante o nosso progresso, a nossa transformação interior. Porque sentado na cadeira a gente pode fazer tantos planos, mas na hora de executar é tudo diferente. Tudo diferente. Então, trabalhando lá fora com as adversidades, é que nós vamos nos transformar. Quantas pessoas que reclamam muito, reclamam demais, são eternas reclamantes. Aliás, tem um vício da reclamação. Tem gente que reclama por tudo. O dia que ela for lá fora e lidar com a desdita alheia, ver que outros estão numa situação dramáticas, situações
terríveis, ela vai voltar até envergonhada de tudo que tem e nunca mais vai reclamar. Não quero crer que essa pessoa dentro de casa pode ler todas as obras, ela não vai deixar de reclamar. Ela só vai deixar o dia que ela for lá fora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, N vezes, e ver a desgraça do outro e voltar para casa, meu Deus, cala-te boca. Senão vai continuar reclamando. Aquele briguentinho vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, perdão das ofensas, e vai ler, daqui para frente nunca mais eu brigo com ninguém. É a primeira chance de estar brigando de novo. Não é a leitura que vai fazer com que ele pare. Ele tem que estar trabalhando no bem, estar convivendo com um grupo, tem que estar se fortalecendo, porque a gente, quando trabalha em grupo, é muito importante. A gente dá vontade de torcer o pescoço de alguns companheiros, tem hora, né? Mas a gente passa por cima, porque está ali no meio do grupo, o grupo cobra da gente, a gente não pode fazer isso e coisa e tal, passa por cima e segue adiante. Quantos que começam um trabalho e encontram dificuldade? Eu não consigo trabalhar em grupo, eu não vou mais trabalhar. Isso significa, eu tenho a minha dificuldade e vou continuar com ela. Se tem dificuldade de trabalhar em grupo, continue trabalhando. Aceite o outro. Vai trabalhar com o outro. Vai lidar com as limitações do outro e com as suas próprias limitações e vai mudar. Mas ajude em silêncio. É a proposta de Jesus. Outra coisa que o Cristo diz que é muito difícil é dar sem pedir. Dar sem pedir. Em todo momento. E o que acontece? Na grande maioria, quase absoluta, nós pedimos e não damos. Não é verdade? A começar pela oração. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de preces. A única coisa que a gente não pode pedir para Deus é afastar de nós as provas. Está lá, o benfeitor que diz. Não podemos pedir para afastar as provas. Nós temos que pedir a Deus para dar força, para a gente entender, essencializar aquilo, se modificar, se transformar, se adequar àquela proposta e seguir adiante. Agora, não tirar a prova. A gente sempre está pensando, oh meu Deus, afasta de mim o problema. Não, pelo contrário, deixa o problema aí. Vamos crescer com ele. Eu preciso de força para resolver. Mas a pessoa sempre está pedindo e não se dispõe a dar. No relacionamento, por exemplo, a gente quer que o outro seja diferente. E seja dentro daquele molde que a gente imaginou, idealizou. Não, ele tem que ser assim. Sabe quando? Nunca. A gente nunca muda ninguém. A gente que tem que mudar para se adequar a outra criatura. Se não fosse assim, nada daria certo. Porque as pessoas não mudam. Nem Jesus mudou ninguém. Jesus não mudou ninguém. Nós estamos mudando na medida em que nós estamos entendendo Jesus. É diferente. O próprio Pedro não negou Jesus? Jesus esteve com ele, explicou, e você vai me negar. Não, Senhor, de jeito nenhum. O que aconteceu? Negou Jesus. Lógico que Jesus depois perguntou para ele 3 vezes, você me ama, Pedro? Lógico, Senhor. Você me ama? Lógico. Você me ama? 3 vezes, que é para matar dentro dele, no inconsciente, aquela negativa. Porque o Pedro quis afastar do apostolado de Jesus. Eu não sou digno. Eu neguei o mestre. Na hora extremada, eu falei que não conhecia. Eu não sou digno de ser discípulo dele. Mas o Pedro, depois que ele reafirmou, não, Senhor, eu te amo. O Pedro assumiu ali o apostolado de Jesus, o comando, e foi para a crucificação. É a terceira classificação dos espíritas. O espírita verdadeiro. Teórico, duvidoso, agora o verdadeiro. É aquele que sofre uma transformação moral e combate tenazmente as más tendências. Kardec colocou isso, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons espíritas, ele falando sobre a necessidade da gente combater tenazmente as más tendências. Porque quem que não tem má tendência? Eu tenho um punhado. Vontade de fazer coisa errada é todo dia. Ou vocês não têm? Acho que tem.
Ontem eu estacionei em frente a um restaurante e tinha ali um lugarzinho para cadeirante. Aí eu falei para minha mulher, que ela tem uma lesão no joelho agora, machucou, e ela estava de muleta, falei, você desce, eu vou estacionar ali. Mas por quê? Fica aqui. Não, aí tem um sinalzinho de cadeirante. Mas não tem importância. Eu falei, tem, lógico que tem. Isso aqui é para cadeirante. Porque um dia eu estacionei em frente a Santa Helena, num lugar de cadeirante, uma mocinha bateu assim no vidro, tum, tum, tum. Eu abri e falei, algum problema? Assim, o senhor é deficiente físico? Eu falei, não. É doente mental? Aí eu tive dúvida, né? Eu falei, quero crer que não, né? Então o senhor está estacionado no lugar errado. Meu Deus, foi um tiro no meio da testa. Não, um neguinho de 69 anos, puxãozinho de orelha de uma menina de 20, é duro, você não tem ideia. Eu fiz uma promessa para mim, nunca mais estacionar em lugar que não pode. Tem dia que está chovendo, e eu penso, meu Deus, aquela vaguinha seria na medida. Vou estacionar lá fora, vem correndo para não molhar muito, mas não estaciono mais naquele lugar. Vontade eu tenho. Aí a minha mulher não sabia dessa história. Eu falei, vou te contar uma história. E aí, eu contei a história para ela. Guinaldo, mas que menino insolente, hein? Eu falei assim, não, ela está certa. E ela falou assim, do jeitinho que eu estou te contando, calmamente. Eu não sabia, não botava a cara, né? Mas eu prometi para mim. Aí eu entrei no restaurante, estacionei lá na frente, voltei, entrei no restaurante. A hora que eu saio, o que aconteceu? Alguém estacionado junto a lugar de descida do cadeirante. Aí minha mulher falou, está vendo, Aguinaldo? Você não quis, ele estacionou. Eu falei, mas o problema é dele. Estou fora. Isso, ou eu mudo, ou eu mudo. Não tem saída. Não é para estacionar, não é. Se não é vermelho, não atravesse. Um dia eu fiquei pensando, que maluquice, né? Não tem ninguém. Posso atravessar. Olha para lá, para cá, nenhuma chance de bater em ninguém. Mas eu pensei que se um espírito desencarnado estiver passando na frente, né? E eu for em cima dele, ele vai xingar, não vai? Oh, você não está me vendo. Porque assim, às vezes a pessoa desencarna, nem sabe que está desencarnado e passa na frente. É verdade ou não é? Lógico. Os espíritos desencarnados, nem sabem desencarnar, estão transitando aí conosco. E ele passa na minha frente e eu atropelo. E é lógico que ele vai, no mínimo, mandar uma vibração negativa. Então, o dia que vocês for atravessar sinal vermelho, lembra que tem espírito desencarnado, viu? E vontade de fazer uma série de outras coisas que eu não vou comentar, que é meio complicado, né? Mas não, vou combater tenazmente a minha má tendência. Porque senão eu vou fazer tudo e vou me justificar. E o verdadeiro espírita é esse, não que tem auréola de santidade, porque tem muita gente que fala assim, eu não sou espírita. Espírita é o fulano, porque ele é um espírita caprichado, esse é mesmo. Eu falei, mas você também é. Ou se não é, pode ser. Mas como? Eu nem conheço muito doutrina espírita, sim, mas conheço o evangelho, já sabe, está na consciência, a lei divina está na consciência, já sabe o que é certo ou errado. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O espírita e o cristão é a mesma coisa. O bom espírito e o bom cristão é a mesma coisa. E o bom espírito e o bom cristão é aquele que já sofreu uma transformação e continua combatendo as más tendências com tenacidade. Agora a gente sempre arruma desculpinha, não, mas sabe que a carne é fraca. E afinal de contas eu não sou lá essas coisas mesmo. E vai se justificando. Nós espíritas não dá mais. Tem que assumir uma postura de transformação para valer. Dar sem pedir. Eu estou falando de dar sem pedir. Um dia uma amiga deixou para mim uns pertences e falou assim, olha, Aguinaldo, estou te dando meus sapatos, minhas blusas, mas veja para quem você vai dar, viu? Escolha lá no centro uma criatura assim, meio diferente, que você perceba que é mais cuidadosa para cuidar das minhas coisas, porque eu cuidei com carinho até hoje.
Eu falei, meu Deus do céu, está dando e ainda está cobrando, exigindo, né? Se dar sem pedir, está dando, mas está cobrando. E a coisa é tão complicada que agora, essa semana passada, um amigo meu chegou para mim e falou, Aguinaldo, onde vocês compram os cobertores para distribuir aí com os pobres, nesse frio maluco que está acontecendo agora em Rio Preto, que não está acostumado, né? Eu falei assim, olha, nós estamos comprando em São Paulo, então, mas tem uma casa aqui, se deu o nome, que eu comprava antes, vai lá. Ele faz, procura o meu amigo, que é o gerente, ele te faz um preço, fala em meu nome, ele vai te fazer um preço até camarada para você doar. Quantos cobertor você quer dar? Não, eu não pensei ainda. Não, mas vai lá, vale a pena. Aí um colega do lado falou assim, você vai dar cobertor para pobre? Não, eu estou pensando, não faça isso. Você sabe o que eles fazem com o cobertor? Eu olhei para ele, o amigo meu olhou, não. Pois então, esses andarilhos, essas criaturas que estão morador de rua, passou o frio, eles largam o cobertor e vão embora. No ano que vem você tem que dar de novo. Eu falei, meu Deus, será que esse morador de rua tem comfort para lavar o cobertor? Tem um guarda-roupa para guardar ali no inverno que vem? Ou tem um outro lugar para guardar? Porque nesse calor de Rio Preto, andar com cobertor é meio complicado, não é? Então ele faz muito bem. Se eu fosse andarilho e um morador de rua, eu largava também. Vocês não largariam? Mas passou o frio de Rio Preto, que é uma coisa de uma semana no máximo, depois vem aquele calor que é o ano inteiro, o que vocês vão fazer com cobertor? Larga lá, quem quiser que pegue, estou fora. No ano que vem, o que tem que fazer? Dá de novo. Dá o cobertor de novo. Ah, mas ele vai lá. Eu sei, vai largar lá debaixo do banco e vai embora da marquise. Mas qual o problema? Então a pessoa está sempre cobrando. Ao invés de dar sem pedir, ele pede e não dá. É mais complicado. Pedir que um morador de rua cuide de um cobertor é demais para a minha cabeça. Mas a pessoa, a primeira coisa que ela falou, do meu lado, um colega, falou isso. Uma outra coisa muito complicada que Jesus disse é entender sem reclamar. Entender sem reclamar. Olha, vamos entender as coisas. Entender. O que a gente pode esperar da situação que nós estamos vivendo? Esperar que o pessoal cresça, melhore, transforme, modifique, porque vai acontecer sempre tudo de errado quando a pessoa não está aparatada para fazer a coisa certa. Esse momento nós estamos vivendo de corrupção, de roubalheira, o que significa isso? Pessoas despreparadas. E o que não podemos esperar? Nada. Que, sim, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, eles fazem eles. Nós vamos fazer tudo que puder e mais alguma coisa. Porque, para a gente acabar com o mal, só tem uma saída, é fazer o bem. Não adianta. O Cristo disse isso, não resistais ao mal. Ele fortalece, ele cresce, ele aumenta muito. Deixa o mal para lá. Vamos buscar o bem. Porque a gente critica muito. Critica. Nos internautas aí, espírito fica sempre colocando algumas coisas mordazes e até denegrindo a imagem dos outros, até de uma maneira mentirosa, para criar um impacto. Isso é responsabilidade de quem faz. O problema do outro é do outro. Agora, quando a gente coloca isso de uma maneira maledicente, a responsabilidade é nossa. Então, vamos fazer o bem. Faz o bem aqui, faz o bem lá e faz o bem em outro lugar, o mal vai se encurralando e ele vai deixando de existir. Agora, a gente quer criticar e não faz. Então, o que vai acontecer? Vai fortalecer o mal. Dentro de casa, a gente quer que o nego modifique, a gente critica, mas você, cabeça dura. Mas o que você está fazendo para compreender o outro? O que você está fazendo para retratar a sua docilidade, a sua mansuetude? Porque a única maneira da gente conseguir convencer os outros é dessa forma. Foi o que o Cristo fez. O Cristo conseguiu impactar os corações humanos pela sua conduta. Porque se ele falasse na hora H, que ele recebeu um tapa de um moleque na porta lá da casa de Caifás, e ele revidasse o tapa,
que teria acontecido? Ele fala para perdoar, ele meteu a mão no rosto do outro também, então não tem sentido, né? A hora que o soldado romano o prendeu, e ele poderia, logicamente, desencarnar a criatura, ele poderia ter desencarnado a criatura ali e não ficar preso. O que ele fez? Ficou quietinho. No final ainda diz, Senhor, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Na hora extremada, Jesus ainda, ao receber a visita de um anjo tutelar, um anjo do Senhor, lógico, na condição de Jesus, ou até mais evoluído, não sei, veio ali num ato de solidariedade, aquele momento extremado do Cristo, o Cristo disse para ele, olha, muito obrigado pela sua vinda, mas eu gostaria de pedir a você um favor. E o anjo olhou para ele assim, meu Deus, o que você quer? Eu quero que você vá dar uma guarida para o Judas, porque ele acabou de se matar. Jesus, na crucificação, depois de receber todos aqueles maus tratos, ainda com a visita do anjo e dizer assim, vamos embora, deixa esse povo aqui. Não. Ele falou para o anjo, vai lá e cuide do Judas. Aquele que o levou à crucificação indiretamente. Será que nós estamos dispostos a entender o outro e perdoar o outro e conviver com o outro numa boa? Ou a gente sempre está cobrando do outro que ele seja diferente? O dia que nós quisermos fazer essa cobrança, a gente não vai conviver com ninguém. Concorda comigo ou não? Porque as pessoas são muito diferentes da gente, cada um tem um patamar, cada um tem uma maneira de ser, de pensar, de agir, e se nós vamos cobrar, essa pessoa não vai corresponder à nossa expectativa. Estou fora. E vai estar fora hoje, amanhã, sempre. Se Jesus fosse exigir solidariedade dos discípulos, ele teria já largado todo mundo. Só, vocês não estão com nada. Estou fora, vocês vão cuidar da vida de vocês, eu vou cuidar da minha. O Tomé não duvidou do Cristo? Um espírita duvidoso. Era um cristão duvidoso. Conviveu com Jesus. Eu vou voltar no terceiro dia. Me esperem. Quando falar para o Tomé, Jesus veio, você acha? Não acredito. Só acredito se eu botar a mão nas chagas dele. O Cristo, pacientemente, Tomé, mas você cabeça dura, hein? Mas tudo bem. Voltou e falou, coloca a mão aqui, Tomé. Tomé foi lá assim, é o Senhor mesmo. Mas foi preciso que eu voltasse. Já havia falado para você que eu voltaria. Me submeter ao seu capricho para você acreditar em mim. Mas é assim. E o Judas? Indiferente. Queria nem saber. Vou entregá-lo. Depois ele se vira. É mais ou menos assim. A gente quer entregar o outro, salvar minha pele. E depois, como é que fica isso? A consciência da gente. Então a gente teria que estar repensando. Eu vou gerar um problema para aquela criatura e a responsabilidade é minha. Amanhã ou depois isso vai pesar na minha consciência. Então eu tenho que estar repensando. Ou seja, entender sem reclamar. Mas a gente reclama e não entende. E ainda tenta se justificar. E a reclamação gera depressão. Toda vez que a gente reclama, a gente fica deprimido. É uma questão de tempo. Reclama hoje, reclama amanhã, amanhã está deprimido. Porque toda vez que a gente não aceita alguma coisa e reclama, gera uma depressão em potencial. E se mantivermos no ressentimento, e na autocomiseração, na reclamação, na não aceitação, pode saber, vai ficar deprimido. E é uma depressão, é uma coisa muito complicada. Então, entende. O que eu posso esperar dessa criatura? Um dia vai chegar lá. Uma criança, por exemplo, pode esperar de uma criança que ela faça alguma coisa de um adulto? Não. Mas um dia ela vai ser adulta e vai fazer o que nós achamos que ela devesse fazer. Então, espiritualmente, as pessoas são a mesma coisa. Então, nós temos que trabalhar, é a nossa transformação, é a nossa mudança de viver com o outro conforme o outro
é, esperando que um dia ele vai ser diferente e vai ser legal, bom para ele, bom para nós. Já viram algum diamante ser burilado com flanela? Não. É com, vamos dizer assim, uma grosa, com martelinho. É com sofrimento, com dor. Como é que nós vamos mudar a gente? Com tudo colorido, maravilhoso, igual a gente pensa? Não. Se fosse assim, a gente não mudaria nunca. Sempre achando que nós somos donos da verdade, da razão. Aí vem o orgulho. Ah, porque eu. Ah, você, o que você é? Se a gente for analisar no contexto universal, não somos nada. E tem gente que é muito orgulhosa. Não, porque logo comigo. Ah, porque você é o bambambam? Bam, bam. Se fosse, não estaria na terra. A terra é lugar de nego falido e falível, segundo Emmanuel. Então, grandes coisas nós não somos. E a gente quer cobrar, exigir do outro. Quando, a bem da verdade, nós temos que nos dar a limitação que nos é própria, com humildade. Sou obrigado a conviver com essa dificuldade para o meu aprendizado. Da mesma forma que juntos nós vamos nos construir espiritualmente. E aí nós vamos superar as adversidades. Ou muda. Não tem jeito. Ezequiel, um profeta bíblico, ele falou assim, meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Donde se depreende que o nosso sofrimento é porque nós somos cabeça dura. A gente não muda. Orgulho. A outra chaga da humanidade é o egoísmo. Eu, depois eu, depois eu. E a proposta de Jesus é o contrário. Quem quiser me seguir, ninguém vai ao Pai senão por mim, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. A gente está disposto? Nós estamos dispostos a nos renunciar? Quando coloca em paralelo duas situações, eu e o fulano? Vamos pensar no fulano e esquecer de nós? Porque é assim que deve ser. Você coloca uma família complicada na nossa mão, eu agora vou visitar uma senhora, até liguei para ela, não me atendeu. E ela perdeu 2 filhos e agora está com um filho tetraplégico. E pediram que eu vá visitá-la para conversar com ela. É lógico que eu tenho muita coisa para passar pela experiência da vida que nós já passamos. Eu vou falar para ela, está tudo certo, minha filha. Porque a pergunta dela é essa, que a pessoa que me pediu para visitar, ela disse assim, ela está inconformada, porque ela perdeu 2 filhos e agora tem um filho tetraplégico. Por que ela? Alguma coisa muito grave aconteceu aí para trás. De outra forma, Deus não seria caprichoso a ponto de colocá-la numa situação dessa. É uma oportunidade que ela está tendo de novamente recomeçar, reacertar a situação. Ou a gente toma uma postura, ou não. O meu cunhado matou minha irmã. E na hora foi para o júri. E a minha mãe chegou lá e o juiz disse assim, Dona Maria, cadê seu advogado de acusação? Eu falei, mas eu não tenho. Mas como não tem? Não tem, doutor. Aliás, devo lhe acrescentar. Se o senhor quiser tirá-lo da cadeia agora, pode. Porque a minha dor não é maior que a dor da mãe dele que está vendo-o na cadeia. Para mim, doutor, se o senhor me permitir, eu gostaria de ir embora, que eu tenho cuidado dos meus 2 netos, que a minha filha deixou. E o senhor pode soltá-lo, não precisa mantê-lo preso. O juiz de cabeça branca, depois comentou, eu nunca vi, em júri nenhum, uma mãe de uma filha assassinada falar o que ela falou. Aí aconteceu dos meus 2 irmãos, mais velhos do que eu, querer matar meu cunhado. Na hora falaram, vamos matar o cunhado. Minha mãe falou assim, não, meus filhos, não façam isso. Já perdi a minha filha e não quero vê-los presos. Vamos cuidar da nossa vida, deixa que Deus cuida dessa criatura. E no final, meu cunhado veio morrer na minha mão com câncer, eu operei, cuidei dele. Não estou falando isso para me enaltecer, mas é um simples dever, é um irmão doente, que infelizmente teve uma atitude extremamente infeliz. Se a minha mãe dissesse aos meus irmãos, mate-o, não tenha dúvida, ele estaria morto. E na próxima encarnação, o que iria acontecer?
Minha mãe ia perder 2 filhos e ainda ter uma série de consequências. Meu Deus, por que razão eu estou passando por isso? Mas o fato dela dizer, doutor, solte-o. Aliás, me permita me ausentar, que eu tenho que cuidar da minha vida. Isso significou meus 2 irmãos não fizeram nada de errado, ela também não. Na próxima encarnação vão reencarnar numa boa. Todo mundo de novo na família, sem problema nenhum. Só que a gente não pensa assim, a gente quer fazer aquilo que está dentro da nossa animalidade. Eu vou fazer. Ah, vai. Você já pensou na consequência? Não quer saber. Não quer saber? Mas vai saber. Então, hoje, a proposta da doutrina espírita é a gente pensar no futuro. Pensar no futuro. A vida continua. E amanhã será o que nós fizermos hoje. Então, nós temos que transformar. Ezequiel, meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Deus não quer que nós soframos. Quer que nós mudemos. Por isso, ele mandou tantos avatares, a doutrina espírita, para nos ensinar. Porque a doutrina não trouxe nenhuma moral nova, mas ela veio explicitar, esclarecer os pormenores para a gente não ter dúvida e viver uma vida coerente, sem justificar as nossas falências. E, finalmente, o Cristo disse assim, o que é mais difícil? O mais difícil é amar sem críticas. Amar sem críticas. O que é o amor? É a compreensão, a valorização e o respeito. Vamos compreender o outro, vamos valorizar, vamos respeitar, independente de qual seja a criatura. Isso é amor. A natureza precisa da nossa compreensão, da nossa valorização e do nosso respeito. É o amor à natureza. Um animalzinho, por exemplo, que precisa de ajuda, vamos ajudá-lo. Fazer alguma coisa. Ele precisa de nós. Isso é amor. Mas fazer, porque eu amo esse cachorrinho. O que você faz por ele? Nada. Então não adianta. Essa planta está morrendo, falta de água. O que você fez? Já foi colocar água nela? Ah, não, agora não tem tempo. Vai colocar água na planta. Porque amar é isso, é compreender, valorizar e respeitar. O ser precisa ser compreendido, valorizado e respeitado. Isso é amor. Então nós temos que fazer a nossa parte. Eu amo a criatura porque ela é maravilhosa. Deixei de amar porque aquela encrenca não tem jeito de amar mesmo. Quer dizer, então a verdade não é que ela deixou de amar, ela não tem bagagem, estrutura para compreender, valorizar e respeitar. Que se tivesse, independente dela mudar ou não, continuaria amando. E essa é uma capacidade que nós temos de adquirir, de aceitar a pessoa, compreendendo-a, valorizando-a e respeitando-a. Isso é amor. E para finalizar, o Cristo diz assim, e o que é mais difícil de adquirir, diz para o João, é a paciência. Eu tenho visto o nego que já está me olhando e fala, não, você não vai parar. Calma, já estou terminando. Paciência. Oh, meu Deus, é a aquisição mais difícil de adquirir, segundo Jesus. A paciência. Vocês já pararam para pensar se vocês estão numa fila e chega assim, tem uma pessoa na frente, a gente está aqui na segunda condição. Lógico, nós seremos a primeira a ser atendido. Está de férias. Olha para trás, a fila longa, e tem alguém assim. Meu Deus, não anda, eu preciso ir embora. Qual de nós tem a capacidade? Estamos de férias, não estamos fazendo nada. Fulano, entra aqui no meu lugar, eu vou no seu. Quem faz isso? Mas deveria fazer. Não está de férias? Não está com todo o tempo? E o outro está lá, numa sofreguidão danada para chegar a vez dele, porque ele está apressado. Não estamos nem com pressa. Deixa o outro. Eu não entro em fila de idoso de jeito nenhum. Não é porque eu não quero me dar o título de idoso, porque eu sou. É porque eu acho que a minha pressa é igual a de todo mundo. Se eu estiver com muita pressa, eu vou me prevalecer da fila do idoso. Eu vou dar um jeitinho, mas é porque eu estou com o meu tempo contado. Mas se eu não tiver, eu não entro. Olhando nos olhos de vocês, eu não entro. Porque às vezes a gente vê, a pessoa tem todo o tempo, coisa e tal.
E entra na fila de idoso, vence, e o outro, coitado, o office boy, né? Que tem que ir num banco, no outro, ele está olhando, coisa e tal, a gente passa na frente dele. Tirou o tempo dele, não temos nenhuma pressa. E passa na frente, usando o direito de idoso. Tudo bem, é um direito que a gente tem. Mas a caridade, eu estou falando de caridade, de tolerância, de paciência, que nós temos que adquirir. Ah, sim. E depois nós entramos na fila e deixamos a criatura entrar. E a fila está caminhando. Aí nós chegamos, segundo lugar. Olha para trás e vê outro apressado. Ô, fulano, estou de férias, vem cá, entra no meu lugar. Quem que faz isso? Vocês vão dizer assim, mas é ser muito tonto, né? Não é ser tonto, é ser caridoso. Se nós... Espera aí, quem disse foi Jesus. Fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. Se eu tivesse lá no final da fila, olhando assim, meu Deus, não vai dar tempo, tem 3 bancos hoje, não vai dar tempo. Não vai dar, essa fila não anda, não vai dar tempo. Ah, se eu pudesse estar lá no lugar do idoso. E esse idoso sai de lá e fala, meu filho, você, sei que você tem muita coisa para fazer, entra no meu lugar, eu vou para o seu lugar. Como é que esse moleque vai olhar para a gente? Com uma gratidão e uma lição que ele nunca mais vai esquecer. É que o tempo não me permite, senão eu ia contar uma história para vocês. Um dia, chegou um cliente e falou assim, rapaz, 20 e poucos anos. Falou assim, Aguinaldo, você é de Itapajipe, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, como é que vai ser o irmão? Eu falei, meu irmão desencarnou, morreu. Não sei se era espírita ou não, eu falei assim, ele morreu, faleceu. E o moleque começou a chorar na minha frente. E eu falei, mas como? O que está acontecendo? Pois então, Aguinaldo, eu sou guarda de esse caminhão que leva o dinheiro para o banco, né? Esse caminhão de segurança, Brinks, que leva lá o dinheiro para o banco. Eu cheguei em Itapajipe e estava lá no caminhão e meus colegas entraram no banco. Aí chegou seu irmão, que eu nunca vi na minha vida, e falou assim, você é de onde? Ele falou, sou de Rio Preto. Ele falou assim, bom, Rio Preto vai demorar para vocês voltarem. Antes de ir embora, passa naquela casa ali, no canto da praça, tome um café e depois vocês vão embora. Ficou olhando para o meu irmão, falou assim, olhou para ele, assim, mas não tem cara de bandido, né? Não, mas eu tenho que conversar com meus amigos. Então, vamos esperar seus amigos. Começou a conversar com ele ali, coisa e tal, os amigos vieram. Aí ele falou assim, ó, esse senhor está nos convidando para tomar um café na casa dele antes da gente voltar. O que vocês acham? Ué, boa ideia, né? Foram lá, meu irmão preparou que mineiro é assim, né? Chega lá, tem de tudo, né? Doce, biscoito, pão de queijo e aquele cafezinho quente. E os rapazes comeram, aí meu irmão falou assim, mas agora tem coisa para fazer, vão embora. E eles vieram embora, e vieram comentando, falaram, louco, nunca vi isso na minha vida, o rapaz não sabia quem eu era, nem vocês, meu Deus do céu, não queria nada de nós, abri a porta da casa dele para oferecer um café. Quando eu falei para ele que meu irmão havia morrido, ele começou a chorar, falou, Aguinaldo, não acredito. Eu falei, pois então, 4 meses, leucemia e desencarnou. E o meu irmão, no hospital de base, o oncologista designou uma terapeuta para fazer terapia para o meu irmão. E ela foi lá, depois me procurou, foi Aguinaldo, eu fui lá para consolá-la, saí consolada. Eu falei, isso é o tipo do meu irmão. O meu irmão era terrível. Desencarnou numa boa, agia dessa forma e é um exemplo. Esse moço nunca mais vai esquecer do meu irmão, tenho certeza. E um molequinho que está lá na fila, com 3 bancos, e a gente sair da frente e der a oportunidade para ele, ele nunca mais vai esquecer da gente. É a paciência que a gente tem que administrar. Tem gente que fala que perdeu a paciência, ninguém perde o que não tem, não é? Ou tem ou não tem. E se não tem, tenta adquirir. Vai para o consultório médico, leva uma revista para ler. E quando chegar a vez da gente, fala, nossa, já chegou, né? Vai na minha frente, estou terminando de ler o capítulo, depois eu vou. É assim que acontece? Não. Eu já recebi algumas reclamações de pessoas, doutor, mas o que o senhor estava fazendo aqui dentro? 1 hora?
Ainda me checou, hein? Eu falei assim, essa pessoa que saiu estava pensando em suicídio. E eu tive que gastar alguns minutos a mais para poder mudar a cabeça dela. Então, não sou eu quem quero ficar aqui conversando. Até queria encerrar a conversa o mais depressa para atender vocês. Mas em se tratando de uma situação dessa, eu prefiro gastar 1h30 e fazer com que ela não se mate do que atender vocês a tempo e a hora. Só que quem não entende isso fica lá, oh meu Deus, que consultório terrível, né? Nunca mais eu volto aqui. Não sabe o que está acontecendo nos bastidores. E é exatamente isso, a gente não tem paciência. Se alguém dá o sinal para entrar na frente da gente, o que a gente faz? Dá uma aceleradazinha, né, para fechar o buraco. Né? Dá uma paradinha. Fulano, entra aí. Às vezes é importante que ele entre ali para ele virar na direita, na próxima esquina. Mas a gente não deixa, é maldade. Não tem paciência. Se o outro faz uma barbaridade, graças a Deus não aconteceu nada. Que bom, vai com Deus, né? Não, a pessoa já chincalha e deseja, tomara que ele se arrebente lá na frente. Paciência é a aquisição mais difícil. Ainda bem que vocês não olharam no relógio, não vi ninguém olhar no relógio. Mas estou encerrando. Né? Então, Jesus sempre esteve conosco para nos ensinar, para a gente viver bem e voltar bem para o lado de lá. Sempre, nunca nos abandonou. No último momento extremado, ele ainda fez uma promessa para nós, que se cumpriu na doutrina espírita como o Consolador prometido. A doutrina é o Consolador prometido por Jesus, que nos explica, nos mostra a razão, a lógica de tudo que nós estamos passando. E nos responsabiliza para nós fazermos o certo e lograrmos o maior benefício, que é a felicidade, a harmonia, a paz, a perfeição. E ele disse assim: eu não vos deixarei sós, pois um outro Consolador eu enviarei para vós. Apoiados pela fé, no bordão da caridade, na calma ou na tempestade, jamais os sentirei sós. Amando-vos uns aos outros como eu vos amei, e os atos que pratiquei, se praticardes também, em todas as vossas lutas com coração vigilante, tereis o amparo constante dos benfeitores do além. Na pobreza ou na opulência, se tiverdes humildade, se amardes a verdade como a vós mesmos amais, percebereis o Espírito Consolador a vos falar de amor, de entendimento e de paz. Ele que estará convosco pelos séculos afora, recordando tudo que agora aqui eu vos ensinei, dará de mim testemunho às futuras gerações, relembrando em novas lições de Deus a suprema lei. Se em vossas fraquezas vos sentides pequeninos, os meus mensageiros divinos vos darão ânimo e fé. E quando muitos falirem ao peso da iniquidade, vós, herdeiros da verdade, permanecereis de pé. Eu estarei sempre convosco, na luz dos meus mensageiros, vossos leais companheiros na senda de amor e paz. Serão eles, na verdade, que em meu nome acenderão, dentro do vosso coração, os mais nobres ideais. Serão eles que, vindo dos altos espaços, recordaram os meus passos da manjedoura ao Tabor. Serão eles que, entre guerras e fome, exaltarão o meu nome na luz do Consolador. Assim se expressou, horas antes do Calvário, o sublime missionário crucificado na cruz. É por isso que agora, com humildade e amor, abraçando o Consolador, nós revivemos Jesus. Muita paz.